A pressão arterial nada mais é do que a medida da pressão nas artérias durante as fases ativa e de repouso de cada batimento cardíaco. A pressão alta ou pressão sistólica é a quantidade de pressão que o seu coração produz para bombear sangue pelas artérias para o restante do corpo. Já a pressão baixa ou pressão diastólica é a quantidade de pressão nas artérias quando o seu coração está em repouso durante as batidas. E hoje nós vamos falar sobre pressão baixa ou pressão diastólica. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o terapeuta Rudy Dávila, especialista em terapias naturais. E se você gosta de assuntos relacionados à medicina natural, você está no canal certo. Por isso eu peço a você que se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É considerada normal a pressão arterial quando ela está em torno de 12/8 ou um pouco abaixo disso. Mas a nossa pressão ela pode variar ao longo do dia, dependendo da posição do seu corpo, do seu ritmo respiratório, dependendo também do que você come, do que você bebe, do horário do dia também, dependendo também de alguns medicamentos que podem interferir na sua pressão arterial e depende também do seu nível de estresse. Esses fatores eles podem influenciar diretamente na sua pressão arterial, seja para deixá-la um pouco mais baixa ou aumentar um pouco também. E essa questão de pressão alta ou pressão baixa, ela pode ser relativa. Para muita gente, uma pressão de 11/8 vai estar boa. E se ela aumentar para 12/8, a pessoa já pode se sentir mal. Para outras pessoas, se a pressão baixar, ficar inferior a 12/8, a pessoa já pode se sentir mal também. Porém, a gente considera uma pressão baixa quando ela é inferior a 9/6. Se a sua pressão está abaixo ou ela vive abaixo de 9/6, a sua pressão é baixa. E isso se torna perigoso se baixar muito de forma repentina. Então, se a sua pressão é inferior a 9/6, você precisa buscar tratamento, precisa ver o que pode estar causando essa hipotensão, a sua pressão ficar baixa dessa forma. E existem algumas causas ou condições médicas que podem influenciar na pressão arterial, fazendo com que ela baixe, como por exemplo a gravidez. Durante a gravidez, o sistema circulatório se expande e isso pode fazer a pressão arterial cair, mas depois do parto ela tende a voltar ao normal também. Problemas cardíacos, alguns problemas cardíacos, como por exemplo, quando os batimentos cardíacos são baixos, bem lentos, que a gente chama de bradicardia, e isso pode fazer com que a pressão arterial fique baixa. Problemas no sistema endócrino, como por exemplo as doenças da paratireoide, quando os níveis de açúcar ficam baixos no sangue, hipoglicemia, e eventualmente diabetes pode causar problemas de pressão baixa. Insuficiência cardíaca também pode causar fazer com que a pressão arterial fique baixa. Então é bom tomar cuidado com essas questões aí também. Tem também a perda de sangue quando você passa por algum tipo de hemorragia muito séria, muito grave. Isso diminui a quantidade de sangue no corpo e pode levar a uma queda brusca, repentina da pressão arterial, e é perigoso também nessa condição. A desidratação também, quando o seu corpo perde mais água do que absorve, isso pode causar tontura, fraqueza, contribuindo para a sua pressão arterial ficar baixa também. Cuidado com os diuréticos, eles podem também, se for consumido em excesso, eles podem contribuir para a sua pressão baixar muito. Infecção grave, às vezes quando você tem alguma infecção grave, que essa infecção ela entra diretamente na corrente sanguínea, isso pode fazer com que a pessoa baixe repentinamente a pressão. A gente chama isso de choque séptico, isso pode levar até a morte. Então, esse é uma causa grave médica que requer cuidados, muito cuidado, porque pode levar a pessoa à morte. E tem também uma causa muito comum, que é a anemia. Quando a pessoa está com anemia, a pressão arterial ela pode ficar baixa devido à carência, principalmente quando a pessoa está com uma carência muito grande de vitamina B12. Então isso pode causar também a pressão baixa. E existem alguns tipos de pressão baixa, como por exemplo a pressão arterial baixa ao levantar-se, que a gente chama de pressão arterial postural. Esse tipo de pressão pode causar uma queda repentina na pressão, devido você estar muito tempo sentado e se levantar ou quando você for se deitar. A gravidade faz com que o sangue se acumule nas pernas e o nosso organismo ele tenta compensar isso aumentando a frequência cardíaca e contraindo os vasos sanguíneos. E o nosso organismo ele faz isso de forma natural para garantir que o sangue retorne de forma suficiente ao cérebro. Existe também a hipotensão mediada por neurônios, que é um tipo de pressão arterial baixa devido a sinais cerebrais defeituosos. Esse distúrbio que causa a queda repentina da pressão arterial após longos períodos em pé, ele pode afetar principalmente adultos jovens e crianças. É como se ocorresse uma falta de comunicação entre o cérebro
e o coração. Esse é um tipo de pressão arterial baixa que a gente chama de hipotensão mediada por neurônios. E há também a hipotensão pós-brandial. Esse é um tipo de pressão arterial baixa que acontece após a alimentação, após a gente comer. 1 ou 2 horas depois de você comer, a pressão ela pode baixar. O sangue ele flui para o trato digestivo e normalmente o nosso corpo ele aumenta a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos, isso para manter a pressão arterial normal. Porém, em algumas pessoas esse mecanismo não funciona normalmente e isso faz com que a pressão arterial baixe e pode causar tonturas e a pessoa pode até de repente cair ou sofrer desmaios também. Esse tipo de pressão arterial baixa, que é a pressão pós-brandial, pressão arterial baixa chamada de pós-brandial, ela pode ocorrer, ela é mais propensa de ocorrer em pessoas mais idosas e pessoas que têm distúrbios no sistema nervoso autônomo, como por exemplo a doença de Parkinson. E também as pessoas que tomam medicamentos para pressão alta. Então são pessoas que são mais propensas a ter esse tipo de pressão baixa. A pressão baixa ela pode afetar qualquer pessoa. Porém, alguns tipos de hipotensão elas são mais comuns em pessoas jovens e outros tipos são mais comuns em pessoas com mais de 65 anos. E os sintomas comuns variam desde tontura, náusea, dificuldade de concentração, a pessoa pode desmaiar também. Esses são sintomas comuns. Agora, se a sua pressão costuma ficar abaixo de 9/6, e quando a sua pressão fica assim abaixo, 9/6, você começa a aumentar os batimentos cardíacos ou a sua pulsação fica muito lenta, a sua respiração aumenta, a velocidade da sua respiração aumenta e você começa a ter confusão mental, a não saber o que está acontecendo ao seu redor. Nessas situações é importante, se você fica assim com muita frequência, é importante que você procure um médico imediatamente para identificar a causa dessa pressão baixa assim, tá bom? Se a pressão arterial baixar muito, de forma repentina, ela pode levar uma pessoa à morte. A pessoa pode entrar em choque e, infelizmente, pode falecer se a pressão arterial baixar muito, tá bom? Então, se você fica dessa forma que eu falei aqui, com muita frequência, quando a sua pressão fica abaixo de 9/6, procure imediatamente o seu médico para identificar uma possível causa para a sua pressão baixar assim, tá bom? Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho de notificação para você ficar informado quando eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu desejo muita saúde para você, sucesso em todos os sentidos da sua vida. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.